própria cidade que nós estamos. Esse trabalho que a igreja faz aqui na região é chamada missão urbana, que é evangelizar, levar o evangelho às pessoas da própria cidade. Tem as missões estaduais, que são as outras cidades, né, de Minas Gerais. Tem missões nacionais, que são os outros estados, fora de Minas Gerais. Né? E tem as missões mundiais, que é essa também que nós estamos atualmente, né? Que é os países, né, fora do Brasil. Né? Então, hoje nós vamos falar de missões, mas vamos dar um enfoque aí em missões locais, né? Também chamar de missões locais, né? Missões urbanas ou missões locais, né? Na cidade que nós estamos aqui, né? Vamos falar sobre 3 versículos aí, vamos abrir as Bíblias, e depois vamos ficar focados nesse versículo que está aí no folheto. Os irmãos estão recebendo 3 folhetos cada um. Então, acompanhe o primeiro folheto, né? O que está escrito aí, neste folheto, né? Que é parte da nossa mensagem. E leve para casa. Para quê? Para entregar para alguém durante essa semana. A primeira coisa que se faz quando você vai levar a palavra de Deus é orar. Né? Quando nós saímos daqui de manhã, né, quarta-feira, nós começamos a encontrar às 6h30 da manhã. Né? 6h30 começa o ponto, então às 6h40 já estamos orando. 6h40 da manhã. E normalmente nós orávamos antes até 9 horas, 9h20, porque não tinha trabalho com as residências de idosos, né? Então agora nós estamos divididos na quarta-feira, né? Nós temos oração agora quarta de manhã, de tarde e de noite. Então, essa de 6h40 está indo agora até 8 horas, 8h20 no máximo. E a gente sai então pelos bairros, né? De 9h30, 10 horas no máximo, está terminando esse trabalho. E à tarde, encontramos novamente, a partir das 13h30, né? E oramos então até as 15 horas, e quando nos dirigimos para a residência, que é pertinho da igreja, né? O Belo Lar. E ali fazemos o trabalho do horário do céu é de 15 às 16. Mas a gente chega lá um pouquinho depois, que sabe, estamos aqui até chegar lá, o trabalho dura 40, 50 minutos. O trabalho não pode ser muito longo no lar de idosos, na residência de idosos, por causa da condição deles, né? Cansativo você ficar falando muitas palavras, né? muita teologia, às vezes, essa explicação de texto bíblico e tal. É muito agradável, né? Mas para eles, e considerando que, né, não conhece, a maioria não conhece o Evangelho, não tem uma experiência com Cristo, a gente tem que ter paciência, falar devagarinho, falar com bastante clareza, né? E eles ali prestando atenção para poder entender essa mensagem. Então a gente não faz trabalho muito longo. Quem não está na sala, casa da uma sala, né? Não, para eu chegar nos idosos, tem poltronas em volta, eles se sentam ali e alguns em cadeira de rodas, né? E na casa 2 a mesma coisa, no salão também, onde se assenta, né? Um grande perímetro ali, né? Naquela sala, e onde então a palavra de Deus é proclamada, né? E depois então termina esse trabalho, vamos aos quartos, então eles não podem ir, né? Por algum motivo não podem estar na sala. Eles estão acamados, não podem ficar de cama, né? Ou então estão envergonhados, né? Não estão acostumados a ficar ali todo mundo junto. Então, cada caso é um caso, né? Então vamos abrir essas Bíblias em Evangelho de João. Todos receberam isso, mas todos receberam? Alguém não recebeu? Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, vamos ler os versos 1 até o 18. Esse texto bíblico é considerado os mais importantes, né, na pregação do Evangelho. Particularmente, esse servo de Jesus que nos fala, prefere esse texto como primeiro estudo bíblico, primeira proclamação da palavra de Deus, quando vai ser feito um evangelismo pessoal, né? Quando a gente vai fazer o evangelismo de uma pessoa, né? Ou quando começa o trabalho de uma residência de idosos, por exemplo, quando começamos lá no lar Emanuel, né? Nós começamos com esse texto, né? É o encontro de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, João 3, versos de 1 a 18. João 3,
Diz assim a palavra de Deus, não pode ficar sentado mesmo, acompanhando a referência do texto bíblico, que diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pega para o folheto, vamos ler todos juntos. O versículo está bem em cima do folheto. Vamos ler todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Santo, Santo, Santo Senhor, único Deus de eternidade e eternidade, nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Somos muito gratos pela salvação de Jesus, Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo. Somos muito gratos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pedimos ao Senhor Deus que ela fale nos nossos corações nesta noite, neste momento. E assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nicodemos foi tirar uma prova com Jesus. Uma prova com Jesus. Uma prova com Deus. Né? Jesus é o Deus Filho. E há outros casos na Bíblia de pessoas que, por algum momento, duvidaram de Deus, da palavra de Deus. Né? E o tratamento de Deus foi diferente em cada um deles. Podemos ver um desses três casos. Né? O primeiro caso que nós queremos compartilhar com os irmãos está lá no livro de Juízes, capítulo 6, 7, 8, que é a história de Gideão. Né? Gideão era um homem simples, né? Trabalhava lá na fazenda
mesa do seu pai, um homem comum, um homem do povo, e Israel estava escravizado por um povo chamado Midianitas, né? Descendentes até dos ismaelitas, né? Que eram descendentes de Abraão, né? Então ele teve um filho chamado Ismael, um escravo chamado Agar, né? Forçado, né? A esposa dele, que era estéril, né? Não tinha paciência para esperar a promessa de Deus cumprir, então entregou a escrava para ser mãe de Ismael. E da descendência dele veio um povo que depois se tornou inimigo, né? Do povo de Israel, né? O povo da descendência de Isaac, né? Que era a promessa de Deus para Abraão, né? E então eles estavam sendo, né, escravizados, tinham que pagar os impostos, eles vinham, invadiam a terra, tomavam a safra. Era um terrível, né? Era um povo terrível. Então, o povo de Deus clamou, Deus enviou então Gideão como libertador. Só que Gideão ficou admirado, né? Eu sou menor na casa do meu pai. A casa do meu pai já é pequena, na tribo de Benjamim, né? Eu sou pequeno nessa família, né? E Deus falou, você mesmo, você vai derrotar os midianitas. Ele fez uma prova com Deus, né? Através do governo de Lã, fez duas provas até, né? Na primeira ele duvidou, na segunda ele acabou aceitando. Colocou lá, olha, se você não olhar durante a noite, deveria, né? Se não olhar, porque estava tudo seco. Mudou, então é milagre de Deus, né? Depois ele fez o contrário, né? Olha, se ficar sequinho, está tudo molhado, vai e volta, é muito sequinho, então ele ficou realmente tranquilo. E Deus o castigou com isso. Deus tratou aquele homem conforme o coração daquele homem, né? Nenhum castigo, nada, Deus foi paciente com ele, fez a prova primeira, ele ainda duvidou, fez a segunda, e aí sim ele aceitou e foi, né? Saiu com um exército de dezenas de milhares de soldados aí pelo caminho. Deus foi falando, não, está muita gente, vamos diminuir isso aí. Os midianitas eram milhares e milhares, era uma quantidade imensa de pessoas. Sabe com quantas pessoas de Deus foi para essa batalha? 300 pessoas. E ele derrotou. Ele não precisou lutar. Deus falou com ele como proceder. Eles fizeram de uma maneira, né, quebrando lanternas de barro, tochas de fogo. Deu um pânico no arraial dos midianitas. Eles tinham até tido um sonho, né? Um deles assombrou, e certamente muito sonhado, né? Que foi apenas o símbolo, né, do que estava para acontecer, né? De que veio uma pedra rolando e caiu no arraial deles lá, no acampamento deles, e foi uma destruição total. Então, Gideão ficou sabendo, o espião dele trouxe essa notícia, né, dizendo isso, e ele viu realmente que Deus estava nesse negócio, né? Então, Deus tratou conforme o coração daquele homem, né? Mas também houve um caso, né, eles venceram a batalha, eles expulsaram os midianitas da terra e ficaram livres daquela exploração, né? Mas aconteceu também, anunciando o nascimento de João Batista, que o anjo, né, o anjo Gabriel se apresentou a Zacarias, né, pai de João Batista, né, está lá em Lucas capítulo 1. E ele entrou ali, né, para oferecer o sacrifício, né, diante do altar, né, na parte mais interna do santuário. E aí o anjo aparece para ele e fala, né, que Isabel vai ter, que é estéril, né, vai ter uma criança, vai ser usado por Deus, vai preparar o caminho, né, para o Salvador que chegaria ao mundo. É uma coisa linda, né? Deus mandando, né, seu anjo avisar, olha, tem uma grande coisa aí para acontecer, né? Vamos mandar um anjo, o principal anjo, né, o mensageiro de Deus, que é Gabriel. Ele vai para avisar que o preparador do terreno vai nascer. Depois manda ele para Maria para vir avisar que o Salvador queria. Então é um evento muito especial, né? E ali Zacarias duvidou. O anjo falando com ele, apareceu ali misteriosamente, está ali dentro de ninguém, só de repente aparece ali aquele mensageiro de Deus, ele duvidou, né? E ali Deus tratou de forma diferente, né? Tratou de forma diferente. Ele ficou mudo até o nascimento do neném, né? O anjo falou, você vai ficar mudo, você não vai falar nada, porque você duvidou da palavra de Deus. Então ali tratou por quê? Ele era um sacerdote, né? Ele tinha que realmente entender
entendido o que estava acontecendo ali, né? E aceitado aquela palavra. Né? Então, como ele duvidou, o seu caso é diferente. Então, um pequeno castigo aí para você realmente se ajeitar no caminho de Deus. Né? Então, Deus é assim. Né? Aí, o neném nasceu, ficou mudo, né? Aí, queriam dar um nome lá, perguntando que nome seria, né? E já havia sido dito que se chamaria João, né? Que havia uma orientação de Deus nesse sentido, né? Que é o João Batista, né? E então, mas não tem ninguém, os familiares, os pais, não tem ninguém com esse nome na família. Jesus, não é João, aliás, o nome dele é João, né? Não vai com ninguém, o nome do pai, do tio, do avô, nada disso, vai chamar João. Aí, né, a Isabel falando tudo, né? Aí foi perguntado para ele, não conseguia falar, pegou uma tabueta e escreveu. O nome dele é João. A hora que ele escreveu, mostrou a Bíblia, mostrando que ele chamava João, ele começou a falar de novo, a voz de novo. Então Deus tratou ele de uma maneira diferente. E no exemplo de hoje, na mensagem de hoje, está falando com Nicodemos. Né? Nicodemos era um líder, né? Pertencia ao sinédrio, era uma autoridade, né? Era um fariseu, conhecia muito a palavra de Deus e foi até Jesus para entender o que estava acontecendo. E ele chega nos pés mestres, né? Inclusive, grande parte dos judeus hoje, os judeus hoje que praticam o judaísmo não creem que Jesus é o Messias, né? É o Filho de Deus. Mas alguns creem que Jesus era o mestre. O que é o mestre? Rabino. Né? O que eles chamam de rabino hoje, né? O líder deles é o rabino. O líder da sinagoga, né? O chefe da sinagoga é o rabino. Ah, Jesus foi um grande rabino e tal. Então, muitos judeus, mas a maioria nem isso. Nem isso. Era um impostor, enganou as pessoas e não aceitou. Um dia eles vão aceitar, né? Todos vão aceitar, segundo a palavra de Deus. Né? E aí então, esse homem vai de noite, olha, detalhe, né? Ele vai de noite, ele não queria ser reconhecido, ele está com vergonha. Né? Ele é uma autoridade, ele é importante, ele não pode estar ali encontrando um homem que os fariseus estão condenando, querem apedrejar, querem matar, estão com raiva dele. Né? Ele entra no templo lá e expulsa os cambistas, que eram autorizados pelas autoridades a negociarem moedas e animais, ali no pátio do templo. E Jesus joga as moedas no chão, solta aqueles animais e acusa eles de terem transformado a casa de Deus num covil de assaltantes, um lugar de encontro de assaltantes. Né? Muito grave isso. Né? E diz que a casa dele seria chamada casa de oração. Casa de oração, não de negócios. Né? Casa de Deus é principalmente uma casa de oração que as pessoas naquele tempo, né, iam para ali naquele local pedirem a Deus, fazer os seus pedidos, como Deus havia prometido para Salomão. Né? Que tudo que fizesse, ou naquela casa, ou algum lugar tivesse voltado para onde estava aquela casa, para Jerusalém, eles seriam entendidos. Né? Então, meus irmãos, Nicodemos foi de noite com vergonha, não queria ser reconhecido, não queria ser visto por ninguém, e vai e pergunta a Jesus, né, sobre, né, como é que ele fazia aqueles sinais. Então, só podia ser de Deus. Então, pelo menos isso ele reconheceu. Não houve nenhum castigo para ele. Teve um castigo. Ele foi lá fazer a prova com Jesus e Deus o tratou da maneira, mesmo ele sendo um líder, olha a diferença, né? Como foi tratado Gideão, que era um homem simples, não tinha conhecimento teológico, Zacarias tinha, né? Olha como Deus tratou diferente. Agora, esperávamos que ele tratasse Nicodemos como tratou lá o Zacarias, né? Que ele ficasse mudo lá um tempo, né? Mas não. É diferente. Zacarias, a Bíblia menciona que ele era cheio do Espírito de Deus, né? Já era preparado para isso, era diferente. Né? E Nicodemos está aqui no seu tempo da ignorância. Atos capítulo 17, verso 30, né? A palavra de Deus diz, né? Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É a mensagem do Evangelho, arrependimento. E a fé em Jesus. A fé em Jesus. Arrependimento dos pecados e fé em Jesus. Tempo da ignorância, Deus perdoa esse tempo. Tempo que a pessoa não sabia o que estava fazendo. A mão direita fazia, a esquerda nem sabia
É isso. Então Deus vai tratar diferente. Quando nós evangelizamos aqui, saímos aqui pelos bairros, nós mais encontramos, né, que o texto vai mostrar esse homem religioso, não entendendo o que está acontecendo, está no seu tempo da ignorância, né? O argumento que a gente mais ouve, eu já tenho hoje. Exato. A gente passa por isso. Né? Quando alguém fala, meu Deus, fica sozinho, recebe comigo e tal. Às vezes é um irmão em Cristo, dá uma palavra pra gente, tudo, né? Mas aquele que a gente percebe, né, que não são servos de Deus, né? Não nasceram de novo em Cristo Jesus, né? Aqueles que falam, a maioria pega o folheto, sorri, até concorda, recebe o folheto, recebe a palavra de Deus e continua caminhando. Mas tem, quando há um argumento, né? Um argumento para não receber o folheto, não recebe assim, até de má vontade, o argumento é esse: eu já tenho uma religião. Eu já tenho uma igreja, eu já tenho uma igreja. Então, esse é o argumento, essa é a argumentação dessas pessoas, que é mais ou menos o que está aqui em Nicodemos. Ele questiona Jesus, né? Realmente eu estava fazendo coisa de Deus, mas como é que esse negócio de nascer de novo? Porque Jesus fala para ele: em verdade, te digo, que só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. E aí que está o milagre, o novo nascimento. E aí que está o milagre. Paulo vai falar desse novo nascimento lá na carta de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 15. Havia uma discussão na igreja sobre prática religiosa judaica, que era a circuncisão. Tinha discussão sobre o sábado, sobre as leis de Moisés, e uma das discussões era sobre a circuncisão, que estava na lei de Moisés, mas começou na época de Abraão. Né? E lá diz assim, Paulo dizendo: nem a circuncisão, nem a falta de circuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isso é o que importa. Nascer de novo, ser uma nova criatura. O resto, irmãos, é tempo da ignorância. Tempo da ignorância. Muitas pessoas estão no tempo da ignorância, vivendo este tempo. Nós vemos isso na rua, quando estamos evangelizando, e não querem abrir o seu coração para Cristo. Claro, nós não desistimos, a gente continua orando por eles. Quando termina o evangelismo, nós reunimos, oramos, pedindo a Deus que dê oportunidade novamente para aquelas pessoas que recusaram, que não quiseram, pegaram, sorriram, mas talvez, né, teve uma vez que a gente estava circulando na Praça Santo Agostinho, entreguei a Praça da Assembleia, para Santo Agostinho, eu entreguei o folheto dele, você desconfia que não está interessado. Meus irmãos, eu dei uma volta assim, fui observando assim, eu achei o folheto enfiado na bexiga, assim, cravado no parafuso assim de uma lixeira. E foi ele que estava passando, ele estava andando em volta da praça. E mais ou menos o tempo que deu para ele fazer aquilo, eu chegar e pegar o folheto que ele fez aqui, deixou o folheto lá. Nós oramos por ele, para que ele tivesse outra oportunidade, né? Mas os irmãos veem como que as coisas acontecem. A pessoa está no tempo da ignorância, ela não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que ter paciência. Vocês vão levar esses folhetos, vão pegar para a pessoa, talvez a pessoa vai dizer: não quero, já tenho religião, já tenho minha crença, já tenho minha fé, minha família, meus pais, meus avós, meus bisavós. Isso é muito difícil de quebrar, é difícil. Nos países muçulmanos é muito difícil o evangelho por causa disso. Lá ainda tem ameaça ainda. Tem família que o próprio familiar mata uma pessoa que converte a Jesus. Isso acontece no mundo muçulmano. Então nós temos que orar, ter paciência, falar com mansidão, explicar com mansidão a nossa fé, para então termos algum resultado à frente. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, verso 2, falando do pouco tempo que ele foi, ele esteve nesse tempo da ignorância. O nosso irmão, apóstolo Paulo, esteve no tempo da ignorância, viveu isso. Então ele escreve com muita propriedade, Romanos 10, 2, porque eles dão testemunho falando aos judeus, que perseguiam ele, que queriam matá-lo, que chegaram a apedrejá-lo uma vez, acharam até que ele tinha morrido. Ele diz: porque eles dão testemunho de que tem zelo por Deus, mas não por entendimento. Olha que frase profunda é essa. A pessoa tem zelo de Deus, ela acha que está fazendo a vontade de Deus. Ela acha que inclinando diante de uma imagem, ela está fazendo a vontade de Deus. Os pais ensinaram isso. Os líderes religiosos que eu conheço ensinaram isso. A igreja do papai ensinou isso. Então, a pessoa
Ela tem zelo de Deus, como nós temos. Só que não tem entendimento. Não conheceu o verdadeiro Evangelho, não conheceu a verdadeira palavra de Deus. Tem que ter, então, paciência, orar, persistir. E verso concluindo, então, a nossa mensagem, verso 16 a 18, que é a parte principal aqui do nosso texto, né? Aqui o diálogo com ele, Jesus argumenta, ele entende. Interessante, né? Eu acho a parte mais interessante, assim, mais pitoresca dessa fala, é quando ele fala: como é que pode um homem velho, está dizendo dele, ele é um senhor, é um ancião, né? Por exemplo, parte dos líderes eram os anciãos, era o conceito de anciãos, né? O sinédrio, né? Tinha que ter uma idade avançada, experiência de vida, conhecimento da palavra de Deus, né? Então, ele fala: como é que pode um homem velho voltar a entrar no ventre da mãe, nascer de novo? Vejam que ponto que chega a ignorância espiritual. Não entender o que está sendo falado. Como é que pode, né? Você não tem condição, medicina atual vai conseguir uma coisa dessa, pegar um velho, abrir o ventre da mãe dele, que já nem devia estar viva naquela época, né? As pessoas não viviam tanto, né? E vai botar o filho de novo ali, naquele útero ali, e fechar e vai nascer de novo. Não tem condição, né? Mas é o que ele entendia, é o tempo da ignorância. Esse homem estava no tempo da ignorância. Mas louvado seja Deus, porque lá no sepultamento de Jesus, quem que aparece? Transportando o corpo de Jesus, levando uma quantidade imensa, 100 libras de perfumes caros para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Quem está lá? Junto com José de Arimateia, que era o dono lá do sepulcro, onde Jesus foi colocado, Nicodemos. Nossa, agora podemos falar com esse irmão, Nicodemos. E depois de ver Jesus morrer naquela cruz, se eu tivesse no tempo da ignorância, ele faria o seguinte: calma. Foi mais um daqueles aventureiros que aparecem de tempos em tempos. Acabou. Não vou nem ficar aqui, estou indo embora. E daí eu vou encerrar. Mas não. Cuidadosamente ele foi lá, ajudou desse povo, Jesus da cruz, sepultou e levou ali uma fortuna. Não é pouca coisa, 100 libras, né? É uma fortuna que ele levou ali para preparar o corpo de Jesus. Mostra claramente que se tornou uma nova criatura em Jesus. Então, essa mensagem que Cristo explicou para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a simples mensagem de hoje. Feche seus olhos agora, abaixe a cabeça, esteja em oração neste momento. O novo nascimento de Cristo Jesus. O maior milagre que Jesus fez não foi andar sobre as águas, não foi dar ordens para uma tempestade, para ela parar, o barco não afundar, não foi multiplicar pães e peixes e alimentar milhares de pessoas. 2 vezes ele fez isso. Não foi ressuscitar as pessoas que ele ressuscitou. Não foi curar cegos, aleijados, surdos, mudos, leprosos. Nada disso foi o principal milagre de Jesus. O principal milagre de Jesus é fazer de uma pessoa uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquela velha morre e nasce uma nova no lugar. Eu experimentei isso. Um dia que me arrependi dos meus pecados e criei em Jesus. Ele pagou os meus pecados na cruz. E me fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Você que entende essa mensagem, Deus trouxe você aqui esta noite para ouvir esta palavra. Você quer ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito, tem que nascer de novo. A palavra aqui é bem clara. Religião não salva, líder religioso não salva, igreja não salva, sacramento não salva, nada disso salva. Só Jesus Cristo salva. E a
missão está aqui. Tem que nascer de novo. Isso acontece arrependendo dos pecados e crendo em Jesus plenamente. Ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados em sua própria vida. Crendo nisso, nós então nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Passa a não haver mais perdição eterna, inferno. Passa a haver salvação eterna. Você entende essa mensagem? Deus falou no seu coração? Levante as suas mãos agora, eu vou orar por você agora. Entregando a sua vida nas mãos de Deus, pedindo que o seu nome seja escrito no livro da vida do Senhor. Você quer tomar essa decisão essa noite? Nós vamos encerrar o culto, nós vamos assistir. Levante a sua mão corajosamente e nós vamos orar pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus que está falando no seu coração. Não é pelo que o pregador fala, não é pelo tempo da pregação, pela insistência, pelos argumentos teológicos, nada disso salva. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento, instantaneamente, a pessoa se transforma em nova criatura. Sai do tempo da ignorância, entra para o tempo da salvação em Cristo Jesus. Você quer tomar essa decisão esta noite? Levante sua mão. Corajosamente, nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, Pai. E adorado só o Senhor digno, Pai, de toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória. Nós declaramos ao Senhor aqui agora, Pai, a nossa fé, nosso amor incondicional e o nosso desejo, Pai, de sermos servos obedientes, mais do que isso, filhos obedientes, pela adoção em Jesus Cristo, filhos do Altíssimo. Nós declaramos isso agora para o Senhor. E queremos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a sermos servos obedientes. E peço a Deus, se alguém aqui esta noite não experimentou ainda o novo nascimento em Cristo Jesus, que o Senhor dê uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade. Não deixe ninguém aqui, Deus, partir para a vida eterna sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Partir para uma outra vida, pode nem ser a vida eterna, mas tenha misericórdia. Nós colocamos cada uma dessas vidas aqui nas mãos do Senhor. E assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos apenas recitar o último texto bíblico aqui. Nós vamos cantar uma música, nós vamos deixar para outra ocasião. Números. Números capítulo 6, verso 24, 25 e 26. Os irmãos vão para casa, vamos todos para casa, depois da nossa festa de aniversário, né? Vamos com esta mensagem nos nossos corações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante